amores do Saindo da Caixa da Rai. Gente, eu decidi contar um pouco da minha história pra vocês, porque logo mais eu vou mostrar pra vocês a reforma da minha casa, que foi uma casa que eu ganhei de presente quando eu tinha 15 anos dos meus pais, e que eu só tive acesso a essa casa agora, com 30 anos, depois de 14 anos que minha mãe faleceu. Então, eu vou contar essa história pra vocês, mas eu vou primeiro contar exatamente como que eu saí de casa, e terão vários capítulos, tá? Hoje, em especial, eu vou contar exatamente o dia em que minha mãe faleceu, e eu espero não chorar pra não ficar morta de feia, porque eu já tô com uma cara enorme de cansada, né? Mas enfim, foi numa sexta-feira, eu lembro que tava tendo debate, e eu tava no computador, minha mãe começou a fazer um barulho muito estranho, tipo um roncado, sabe? E aí eu pensei que ela tava dormindo e a luz do quarto dela tava acesa. E o computador tava no quarto dos meus pais, porque eu tinha ficado de recuperação no 2º ano. E pra eu não ficar até tarde na internet, então o computador tava no quarto deles. Quando eu ouvi minha mãe fazendo esse barulho estranho, eu apaguei a luz, achei que ela tava dormindo, só que depois, gente, ela fez um barulho muito forte. E era um barulho abafado, sabe? Tipo quando você tá gargarejando alguma coisa, mas eu percebia que o barulho vinha tipo daqui. E aí eu fui lá, chamei e nada. Ela não respondeu. Então eu desesperadamente fui lá na sala chamar meu pai, né? Porque meu pai assistia televisão na sala. E quando meu pai chegou, no ato, ele já percebeu que minha mãe estava sem pulso. O que ele fez? Ela estava deitada na rede, ele tirou ela da rede, botou em cima da cama e eu sentei e coloquei a cabeça dela nas minhas pernas, tipo no meu colo, como muita gente faz com criança, né? E eu fiquei, tipo, batendo no rosto dela, dando leves capinhas assim, ó, até que a moça que trabalhava lá em casa chegou e começou a fazer massagem cardíaca nela, aí eu tentei também. Só que eu sabia que eu não ia acertar. O que eu fiz? Eu voltei e coloquei a cabeça dela de novo nas minhas pernas. Até que uma hora ela abriu o olho. E eu tava segurando a cabeça dela assim. Aí eu lembro que ela abriu o olho, respirou muito aguado, assim, tinha um barulho muito de água. E no que ela respirou, ela fechou o olho e se mijou. E ali eu sabia que minha mãe tinha morrido e ela literalmente morreu nos meus braços. Então, meu pai não ia conseguir descer as escadas lá de casa com minha mãe no colo, porque meu pai, tipo, já era idoso na época. A gente morava perto de uma fábrica daqueles couros sintéticos e estavam os caras lá trabalhando, a gente pediu a ajuda deles, eles entraram lá em casa, desceram minha mãe, colocaram dentro do carro e o meu pai foi pro hospital mais próximo lá de casa, que era a Santa Casa de Misericórdia. Quando chegou lá, a enfermeira começou a tentar fazer massagem cardíaca e tal. Aí o médico foi e pegou... Isso eu não fui, tá? Foi meu pai que foi. O médico pegou na lateral do pescoço dela, pegou no pulso, ele pegou assim no ombro da enfermeira e falou assim, não, pode deixar, não precisa fazer massagem cardíaca não. Aí chegou meu pai e falou assim, ó, nesses casos o senhor tem que levar ele em outro lugar. O senhor vai... Aí ele tipo ensinou um endereço. Aí ele falou, quando você olhar pra esquerda, de frente assim, mais ou menos pro retorno, você vai ver o IML. Pronto, é lá que o senhor tem que levar a sua mulher. Eu não vi, mas o meu pai falou que quando o médico falou isso, ele tipo, faltou as pernas, levou minha mãe lá. E nisso dele levar minha mãe lá, quem foi com ele no hospital foi uma amiga da minha mãe. Essa amiga da minha mãe voltou lá em casa e eu tava me arrumando pra ir pro hospital ficar com a minha mãe e o meu pai dormir em casa. Só que essa amiga da minha mãe chegou e falou, Raíssa, você não vai precisar se arrumar. Aí eu falei, que massa, minha mãe tá voltando pra casa e tal, eu tava ciente que tava tudo bem. Ela falou, não, sua mãe faleceu e o corpo dela já tá no IML. Gente, quando eu ouvi isso, eu tava na frente da minha casa no meio da rua. Eu dei um grito que parecia que saía do meu útero. Era um grito assim, eu não consigo explicar pra vocês. Eu dei um grito, mas foi um grito assim, doía tanto ouvir aquilo, doía tanto, parecia que tinha alguém me rasgando por dentro. Foi horrível. E isso aconteceu dia 27 de outubro de 2006. E o que eu fiz? Eu
continuei seguindo minha vida normal, né? Ela faleceu numa sexta-feira, na segunda-feira eu tava no colégio assistindo aula, porque o que eu pensava? Meu pai é a pessoa que mais tá precisando de força aqui, meu pai é idoso e tal. Ele olhava pra minha mãe, os olhos dele brilhavam. Então, eu jamais pensei que meu pai ia casar logo em seguida. Então, eu me mantive forte, fazendo tudo que eu fazia normalmente, indo pra escola, fazendo o que eu tinha que fazer, fazendo meus trabalhos e tal. E eu vou encerrar por aqui, eu não vou entrar na parte problemática não, tá? Eu vou encerrar por aqui. A história do falecimento da minha mãe é exatamente essa. Depois eu conto um outro capítulo pra vocês, que é a parte que eu saí de casa. Eu quero terminar por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Curta esse vídeo e é nóis!